pra cá, Everson, porque eu vou conversar com a nutricionista clínica aqui, a Letícia. Tudo bom, Letícia? Bom dia. Prazer te receber aqui no nosso programa, Prazer tá bom? meu. E hoje nós vamos conversar sobre um tema bastante sério que deve ser falado também de forma responsável, né? Que é a doença renal crônica, né? Isso, Letícia. Primeiramente, fala pra gente sobre o local que você trabalha, que é A Clinefro. que é a Clinefos, né? Lá vocês fazem também esse tipo de atendimento, não é isso? Isso, porque lá é uma clínica de diálise, né, que é a terapia renal substitutiva para pacientes com comprometimento já da função renal que precisam estar fazendo esse atendimento continuado, rotineiro, né, 3 vezes na semana. Mas nós temos atendimento ambulatorial, então médico, nutricionista, outras especialidades também, né, mas principalmente a nefrologia. Então, quem já tiver algum problema renal ou quiser investigar se tem, porque o certo, na verdade, é você sempre estar fazendo exames de rotina, Sim. porque é uma doença silenciosa. Então, às vezes a pessoa só descobre quando já é muito tarde. Então, lá a gente faz todo esse acompanhamento. Que bacana, viu, gente? E assim, para quem está em casa e não entendeu ainda sobre o que a gente está falando, Letícia, vamos explicar o que é uma doença renal. Quais doenças podem ser desencadeadas? A doença renal crônica é justamente o comprometimento da função renal. Então, não necessariamente a pessoa perde a função toda. Às vezes, começa, né, sempre perdendo gradualmente essa função. Então, a pessoa perde uma certa porcentagem e depois, se não tratada, ela vai perdendo a função renal cada vez mais até que o rim fica inviável. E a gente sabe que o rim é um dos órgãos mais importantes do nosso corpo, porque ele vai filtrar o sangue e vai eliminar todas as toxinas, a água, os minerais que estão em excesso. Então, ele faz essa função de limpeza do organismo. Então, se você está com esse comprometimento, com essa função renal já diminuída, você tem que buscar um tratamento para melhorar a sua qualidade de vida o quanto antes. Certo. E as doenças renais, elas podem ser, a gente pode saber que tem através de que tipo de exame? Bom, para você descobrir se você tem algum problema renal, o mais importante é você sempre estar dosando a creatinina e a ureia, que são exames que são detectados por coleta de sangue, então comum. Só que, rotineiramente, as pessoas não costumam pedir esses exames, por isso é importante que você vá ao seu médico e peça, eu quero dosar minha creatinina e minha ureia, porque assim você vai vendo se a sua função renal está normal. E quando você vê que nesse exame detecta uma função renal já diminuída, então é sinal de alerta para você começar a tratar. Mas essa doença, ela não começa do nada. Geralmente tem fatores de risco que podem agravar e favorecer o aparecimento dela. Por exemplo, uma pessoa que tem diabetes, uma pessoa que tem pressão alta, um fumante, uma pessoa, por exemplo, que já tem histórico na família de uma pessoa com doença renal. Então, tudo isso aumenta a sua chance de desenvolver. Se você sabe que na sua família já teve alguém que desenvolveu a doença renal, qualquer que seja o nível, já é um sinal de alerta. Já é bom ficar atento, né? E eu costumo dizer, gente, que a prevenção é tudo realmente, porque quando a gente não faz exames de rotina, como a Letícia disse aqui, a gente pode descobrir tarde demais, né? A gente pode descobrir, se a gente descobrir antes, pode ser dado você pode fazer um tratamento que pode ser bastante eficaz e pode ajudar, inclusive na alimentação, né, Letícia? Voltando aqui para a sua área, que a Letícia é nutricionista clínica e trabalha nessa área de doenças crônicas renais também. Me conta, Letícia, uma má alimentação, uma alimentação feita de forma errada, pode desencadear algum problema renal também ou não? Pode sim. Como eu disse, os fatores mais de risco para desenvolvimento de doença renal é justamente diabetes e hipertensão. E a gente sabe que são coisas totalmente evitadas com uma boa alimentação. Não só uma alimentação variada, rica em frutas, vegetais, diversos, dos maiores grupos de alimentos. E também a prática de atividade física, porque é essencial. O sedentarismo ele leva a ainda uma potencialização dessas complicações. Então, se a pessoa mantém uma rotina, não precisa ser uma atividade física diária, mas aquela atividade física ali na rotina, de vez em quando, se alimenta de forma variada, ingere mais diversos grupos de alimentos e evita alimentos processados, industrializados em excesso, já contribui para a menor chance de desenvolver essa doença.
Certo. Acho que em geral a população, né, até uns 4, 5 anos atrás, não tinha muito aquele hábito de estar procurando a nutricionista, né, estar se informando. Eu acho que a cada dia que passa, a gente tem visto, tem adquirido na nossa cultura esse hábito de alimentação melhor. Até fazendo uma comparação, né, Letícia, a gente vê que locais que vendem comidas que engordam, digamos assim. Digamos, existe um lugar com comida saudável para 10 com comida sem ser saudável. Então, tipo assim, a gente acaba consumindo muito através da nossa vivência mesmo, alimentos não saudáveis, né? Exatamente. E a doença crônica, ela está relacionada a tudo isso, porque o mau funcionamento do intestino acarreta nisso, né? Na verdade, o que vai prejudicar mais ainda é como você falou, como a gente está exposto a mais alimentos, né, ricos em calorias, em gorduras, em açúcar, do que uma alimentação mais natural, a gente acaba escolhendo muitas vezes o mais fácil, o mais rápido, o que não precisa preparar, o que já está ali disponível. E a gente sabe que esses alimentos, né, ultraprocessados, eles são feitos justamente para serem mais gostosos, mais palatáveis, então dá vontade de você comer mais, né? Até porque a digestão deles é muito rápida. Então você logo digere e quer continuar comendo mais, né? Então, assim, realmente essa superexposição assim, a esses alimentos acaba atrapalhando também. Mas não que você deva deixar de consumir, mas é que seja com moderação, sabendo que você vai poder incluir de tudo um pouco e não só eles, né, na sua rotina. E aí, Letícia, eu fui diagnosticada com uma doença renal. Em que momento eu devo procurar um nutricionista? Assim que você receber o diagnóstico. Já é orientado pelo médico ou Isso. tem que partir da pessoa? Geralmente, a maioria dos médicos, eles já indicam, procure um nutricionista para fazer acompanhamento. Porque, assim, o médico vai cuidar de toda a parte clínica, tratamento medicamentoso e afins. Mas é muito importante o direcionamento, o acompanhamento pela nutricionista, justamente porque, por exemplo, para quem tem doença renal crônica, normalmente é preciso controlar alguns minerais, como fósforo, potássio. Então, a nutricionista vai saber direcionar esse paciente e orientar para quais alimentos que são mais ricos em fósforo, quais alimentos que são mais ricos em potássio. Então, é imprescindível o acompanhamento nutricional. E só lembrando, né, gente, que cada pessoa tem seu corpo, tem seu organismo. Então, assim, eu já vi muita gente fulano de tal, minha amiga tem uma doença renal, vou seguir a mesma dieta dela. Não vale, né? Não, porque, como você disse, cada pessoa funciona de um jeito. O que funciona para você, provavelmente não funciona para mim. Então, mesmo que seja a mesma doença, cada organismo é de um jeito diferente. Tem gente que precisa de uma medicação, tem gente que não tem necessidade, tem gente que consegue manter os níveis totalmente estáveis desses exames que eu falei. Tem gente que está sempre lutando para controlar essas taxas. Então, o acompanhamento tem que ser individualizado. Certo. Letícia, a gente tem uma pergunta direto da internet. Vitória, pode colocar a cartelinha no ar para a Letícia responder. Olha só. Pode responder, Letícia. Não tenho DRC, mas tenho histórico de cálculo renal. Como posso melhorar minha alimentação e prevenir outras complicações? Na verdade, como ela falou, não tem doença renal crônica, né? Então não chegou a ter um comprometimento da função renal, mas tem o cálculo. O que é o cálculo? São cristais, né, que são formados e viram aquelas pedrinhas, né? Que a pessoa é bem famoso como pedra no rim. A gente sabe que é muito conhecido hoje em dia, não é um problema bem comum da pessoa ter. Mas assim, para quem tem cálculo renal, o ideal é que evite alimentos industrializados, alimentos processados, principalmente enlatados, embutidos, conservas, aqueles molhos prontos. Então, tudo aquilo tem muitas substâncias que favorecem mais ainda a formação do cálculo. E, em contrapartida, tem os alimentos, sim, que podem melhorar a formação desse cálculo, como, por exemplo, vegetais verdes escuros, alimentos que são alimentos ricos em cálcio, mas também os derivados do leite, frutas cítricas. Então, esses alimentos, eles colaboram se unindo a esses cristais que formam essas pedrinhas e ajudando na eliminação delas pela urina. Mas é muito interessante a pessoa, por exemplo, que já teve o histórico de cálculo renal, se conseguir ter a pedrinha, né, porque a pessoa expele pela urina, levar para o médico para analisar, porque cada pedra nem todas são formadas do oxalato de cálcio, por exemplo, que é esse que eu estou falando, que a vitamina C, né, as frutas cítricas e o cálcio ajudam a eliminar. Então, a pessoa tem que sempre estar fazendo acompanhamento médico para ver como é que é esse cálculo, qual é a composição, mas esses alimentos eles já ajudam bastante, tanto
evitar os processados, como eu falei, principalmente enlatados, embutidos, e reforçar a vitamina C, né, nas frutas cítricas, os derivados do leite e também manter a alimentação rica em cálcio. Certo, essa nossa pergunta veio direto da internet. Quero lembrar você que está em casa, pode participar com a gente também, mandando a sua dúvida, mandando a sua mensagem através do nosso WhatsApp, DDD 86994117777. Para você que nos assiste de qualquer lugar do Norte, Nordeste, do Brasil, pode estar interagindo aqui com a gente, tá bom, Vitória? Se tiver alguma mensagem direto do WhatsApp, pode avisar aqui pro Everson que a gente já coloca no ar imediatamente, tá? Já a gente vai chamar mais pergunta da internet, mas você falou de uma coisa que eu lembrei aqui, tipo de enlatados, essas coisas. A gente tem muito costume de comer tudo isso, né? Até por conta mesmo, como a gente estava falando aqui, de uma rotina, de ser mais prático, mais rápido. E eu vou tirar por mim, assim, eu tenho muita dificuldade de manter uma alimentação equilibrada, mesmo porque eu não tive, desde criança, uma rotina como essa. Então, assim, para eu, hoje em dia, me voltar para uma alimentação totalmente saudável, eu, pelo menos, tenho dificuldade. Eu acredito que tem quem consiga, né? Mas acredito que a maioria, não sei, deve ser como eu. E, assim, você disse que também doenças renais é muita coisa, é muito genético. Então, se eu tenho uma doença, eu tenho um filho, eu já tenho que orientar a alimentação do meu filho desde cedo, né? Porque se constrói o hábito alimentar na primeira infância, né, Letícia? Exatamente. E assim, a gente sabe que nós, quando crianças, nós somos muito influenciados pelo que a gente vê nossos pais, irmãos, familiares comendo. Então, tudo que um pai coloca na sua casa para, né, ir para a mesa do filho, vai com certeza construir o hábito dele alimentar. E ainda mais quando ele vai para a escola e começa, né, enfim, toda a formação dos hábitos, mas a estrutura mesmo vem de casa. Então, por exemplo, se você tem a doença renal crônica e você sabe que é um fator de risco você passar para suas outras gerações, já é bom desde cedo ficar atento. Mas como eu te falei, isso não significa que a pessoa não pode comer nada desses alimentos, nunca vai poder comer um fast food ou um alimento enlatado. Não é isso, mas é porque tem pessoas que predominam esse tipo de alimento na rotina. Então, come todo dia, come em excesso, quantidade excessiva. Então, saber dosar não é privar a criança de comer nada, mas é saber que é importante sempre estar incluindo alimentos mais naturais na alimentação dela, mais variado possível, um prato rico em cores. Então, tudo isso é que vai, com certeza, contribuindo para prevenir do filho seu, por exemplo, ter a mesma doença. Entendi. E aquela coisa, né? A gente acaba comendo muito com os olhos. Então, a importância de deixar o prato sempre colorido, que aquilo ali já brilha, né? O olhar, a pessoa já quer comer só de ver realmente. Então, é importante frisar essa boa alimentação, a orientação de uma boa alimentação desde cedo. Eu costumo até dizer que o equilíbrio é tudo. Né? Dá vontade de comer uma coisinha ali errada, então no outro dia não come, tipo isso mais ou menos, né, Letícia? Daí fazer esse equilíbrio. E o ideal é justamente isso, é você conseguir ter essa moderação. Como você disse, você falou assim, eu acho que eu e a maioria das pessoas não consegue. Mas é justamente isso, você não precisa ser aquela pessoa 100% do tempo focada em comer, só vou comer coisas que eu considero saudáveis. Mas assim, saber que tudo tem a sua dose, né? Então, até porque é muito importante também a nossa saúde mental. Então, tem pessoas que ficam em dietas extremamente restritas por muito tempo e elas acabam ficando mais estressadas, mal-humoradas. A tendência de você, digamos assim, jogar tudo pro alto e voltar a comer de novo o dobro do que você estava comendo é muito maior do que você, se você seguir sempre aquela sua rotina, se permitindo comer o que você gosta, mas também inserindo todos os alimentos. A gente tem mais uma perguntinha direto da internet, vamos colocar no ar para a Letícia responder. Olha só, vamos lá com a nossa próxima pergunta. Vamos lá, a nossa cartelinha. Tem mais pergunta da cartela? Deixa eu ver aqui, tem uma pergunta direto do WhatsApp, não é isso? Então, olha aí, eu vou precisar levantar para ler, tá bom? Deixa eu chegar mais pertinho aqui para ler a pergunta. Mas pode colocar a cartelinha também, Vitória, antes da nossa pergunta do WhatsApp. Posso ir lá? Então, vamos lá, deixa eu ler a nossa pergunta direto da internet, do nosso WhatsApp. Olha lá. Bom dia, minha mãe teve a ureia e creatinina bem alterada e um inchaço nas pernas, então ela deve fazer hemodiálise, mas nos rins ainda funciona.
Queria saber se ela terá que fazer hemodiálise para sempre ou só até os rins melhorarem. Queria muito essa informação. E aí, Letícia? Bom, se apresentou alteração de ureia e creatinina, ela deve imediatamente procurar o médico, né? Como eu entendi, eu acho que ela já começou a fazer hemodiálise, né? Em relação a pessoa fazer hemodiálise por certo tempo e depois não precisar fazer mais, vai depender muito da condição clínica dela, de quanto de porcentagem de função renal ela ainda tem. Também, se os exames dela, feito o acompanhamento, se essa ureia e essa creatinina estão baixando ou estão aumentando ou estão mantendo estáveis. Então, provavelmente, se a ureia e a creatinina se mantiverem do mesmo jeito que está, que ela falou que está bem alta, ou aumentando, a hemodiálise vai ser um tratamento para o resto da vida. Se o médico, no acompanhamento, vê que está diminuindo, que tem a função renal, que está voltando, então existe a chance de não precisar. Mas tudo isso, como eu falei, tem que estar sendo acompanhado de perto com o médico. Certinho. Letícia, para a gente encerrar, para quem tem uma doença renal, que tipo de alimento não pode ter de jeito nenhum na alimentação dessa pessoa? Para quem tem doença renal crônica no estágio conservador, que é a pessoa que não faz hemodiálise, essa pessoa que a gente fala que tem um tratamento conservador, ela deve evitar proteínas, não precisa excluir, mas deve evitar com certeza, deve diminuir bastante. Então, carnes, carne, frango, vísceras, derivados do leite. Então, como o rim não está fazendo o processo normal dele, não tem como o corpo, né, conseguir metabolizar essas proteínas. Então, você não pode ingerir em excesso. E a gente come o quê se não comer proteína? Pois é, mas na verdade, pode comer, como eu falei, de tudo um pouquinho. Mas nesse tratamento conservador, a pessoa tem que diminuir essa proteína, principalmente a proteína animal, que pode aumentar a ureia, a creatinina, mas pode substituir por proteína vegetal, não em excesso, porque ela não é absorvida do mesmo jeito pelo corpo. E, além disso, evitar esses alimentos que eu até te falei no começo, ricos em fósforo e potássio, principalmente potássio. Tipo, que por exemplo, algumas frutas, banana, abacate, açaí, castanhas, frutas secas, oleaginosas em geral. Então, esses são alimentos ricos em potássio. Existem vários outros. Então, como eu falei, é imprescindível o acompanhamento. E também não ficar muito se confiando em informações da internet, porque as pessoas costumam procurar logo, né, a doença na internet. E cada lugar vai dizer um alimento diferente. Então, se você fosse confiar nisso, você não vai comer mais nada, porque lá é tudo rico em potássio. Então, assim, evitar as proteínas, né, e alimentos ricos em fósforo e potássio. Mas, como eu falei... Carboidrato pode? Pode, mas assim, como eu disse... Pelo menos, né? Na verdade, o macronutriente mais liberado, digamos assim, no caso de quem tem a doença renal crônica, que está fazendo tratamento ali conservador, que é para prevenir que vá para a hemodiálise, o mais liberado, de fato, é o carboidrato. Mas a gente sabe que não pode ser em excesso também, principalmente se a pessoa for diabética, porque, como eu falei, a pessoa diabética, ela tem mais chance ainda de desenvolver doença renal. Então, por isso que tem que ter acompanhamento profissional, porque se você for catar uma informação ali, outra aqui, outra ali, você vai ficar perdido, não vai comer nada e vai ficar com medo também, né? Então, tem que ter esse acolhimento do profissional. E pode acabar desencadeando até outra doença. Exatamente. Né? Gente, é isso. Eu acabei de conversar com a Letícia. Ela atende na Clinefro, né? Isso. Fala pra gente onde que fica, Letícia. A Clinefro fica ali na Ilhotas, na Rua Acre, próximo ao Círculo Militar. Pronto. E a Letícia tá lá esperando vocês. Se você tiver algo do tipo que a gente estava conversando aqui agora, pode estar procurando a Letícia na Clinefro, né? E também todos os demais profissionais. É uma equipe multiprofissional, né? Isso. Então, lá eles têm uma equipe multiprofissional prontos para te atender, tá bom? Letícia, muito obrigada. Obrigada a você. Fica aí um pouquinho com a gente. Tá bom. Já eu volto aqui pra gente conversar mais. Obrigada, tá?